Família palmeirense, vamos chegando porque o clima já é de reta final. Aquela reta final que mexe com o coração de qualquer torcedor do Verdão. A semana foi curta, mas carregada de expectativa, e hoje é dia de virar a chave de vez. Porque o Palmeiras entra em campo sabendo que não existe mais espaço para vacilar. A equipe vem de altos e baixos que deixaram o torcedor inquieto, e isso acendeu um sinal de alerta dentro do clube. O momento exige concentração, postura e, acima de tudo, uma resposta imediata dentro das 4 linhas. A torcida sabe, os jogadores sabem e o próprio elenco sente que o nível de atenção precisa ser máximo, porque a temporada está chegando ao seu último capítulo dentro de casa. E ninguém quer ver o time deslizar de novo, justamente na reta final. O Palmeiras se prepara para encarar o Fluminense com mudanças importantes no desenho tático. Depois de algumas partidas apostando na linha com 3 defensores, tudo indica que o técnico vai deixar esse formato de lado e retomar a estrutura com 2 zagueiros. A formação com 4 jogadores no setor defensivo deve voltar a ser prioridade. E essa alteração vem fazendo barulho nos bastidores, porque mexe diretamente na maneira como a equipe inicia as jogadas e como se comporta sem a bola. A expectativa é de que a mudança traga mais dinâmica, mais liberdade para os laterais e maior fluidez entre os setores. É aquela tentativa de resgatar uma identidade que marcou diferentes momentos vitoriosos do Verdão, pensando em ajustar rapidamente o que não funcionou no jogo anterior. A torcida está de olho também nos retornos. Jogadores importantes que fizeram falta na última partida finalmente voltam à equipe titular. Nomes que carregam peso, experiência e capacidade de decidir voltam ao 11 inicial. E isso traz uma dose extra de confiança para o torcedor que anda sentindo falta daquele Palmeiras mais firme, mais intenso, mais organizado. Há ainda a expectativa sobre a situação do Kelvin, que pode aparecer novamente entre os escolhidos, já que o elenco precisa de velocidade, agressividade e profundidade pelos lados. O Palmeiras vem buscando soluções para recuperar sua força ofensiva e, ao mesmo tempo, reorganizar o meio de campo após algumas performances abaixo do esperado. O clima dentro do estádio promete ser diferente, porque é o último compromisso do Palmeiras diante da sua torcida nesta temporada. E isso sempre mexe com o emocional de quem está em campo. É a despedida temporária da casa, o momento de agradecer o apoio ao longo do ano e principalmente de tentar terminar essa passagem jogando em casa com uma atuação forte, convincente, que devolva ao torcedor aquele orgulho que sempre faz parte da relação entre arquibancada e time. A expectativa é de casa cheia, com praticamente todos os setores esgotados e aquela energia que empurra o time nos momentos cruciais. É aquela atmosfera que só quem vive o Palmeiras sabe explicar. Aquela sensação de que a arquibancada joga junto, vibra junto e exige o melhor. E se tem um elemento que não pode ser ignorado, esse elemento é o adversário. O Fluminense chega para a partida ocupando uma posição dentro da parte alta da tabela e isso automaticamente transforma o jogo em um teste de força para o Verdão. A equipe carioca está entre as primeiras colocadas do campeonato. E ao longo da temporada, o Palmeiras não teve um desempenho tão sólido enfrentando times que figuram no grupo de cima. Esse retrospecto acendeu o alerta, porque os pontos perdidos em confrontos diretos fizeram falta em rodadas anteriores. Agora, com o Fluminense vindo embalado, o desafio cresce ainda mais e o Palmeiras precisa entrar em campo consciente da responsabilidade
jogando com atenção redobrada do início ao fim. A vitória do Fluminense sobre o Flamengo durante a semana chamou a atenção, não porque muda algo diretamente na briga do Palmeiras, mas porque mostra que o adversário chega com moral. Nem por um segundo o torcedor pode imaginar um jogo fácil ou um time carioca relaxado, porque isso simplesmente não vai acontecer. Eles chegam motivados, fortalecidos por um bom resultado recente, e se o Palmeiras entrar desligado como aconteceu em outras partidas, o risco aumenta. A comissão técnica sabe disso, o elenco sabe disso e os torcedores também. É um confronto que cresce de tamanho pelo contexto, pelo momento e principalmente pela necessidade do Palmeiras de mostrar atitude em campo. Ao mesmo tempo, existe uma curiosidade que sempre aparece quando se fala em confronto direto entre o técnico do Palmeiras e o treinador adversário. Ao longo dos últimos anos, o histórico favorece o treinador alviverde, que costuma se sair bem quando enfrenta equipes comandadas pelo rival técnico. Mas isso, como sempre se repete no futebol, não entra em campo. É um dado interessante, mas nada além disso, porque todo jogo começa do zero, e qualquer vantagem estatística não vale nada se o time não corresponder na prática. O torcedor palmeirense espera exatamente isso. Um Palmeiras ativo, concentrado, competitivo, que não dependa de números antigos, mas que resolva dentro das 4 linhas. Enquanto isso, nos bastidores, a movimentação do elenco continua chamando atenção. A saída de um jovem lateral que vinha sendo tratado como promessa ganhou força nos corredores do clube. O jogador, ainda em início de carreira profissional, retorna ao clube de origem depois de não firmar espaço no Palmeiras. O Verdão segue com uma porcentagem sobre uma possível venda no futuro, e isso mantém alguma expectativa sobre o caminho da carreira dele. O garoto teve conquistas importantes na base, mas não encontrou espaço no time principal, algo que acontece com frequência em clubes que revelam muitos talentos e precisam lidar com concorrência intensa por posição. A sensação é que o Palmeiras não fechou totalmente as portas para o garoto, mas reconheceu que o momento pede novos caminhos. E além dessa movimentação, outros nomes emprestados entram no radar de possíveis mudanças na próxima temporada. Jogadores que estão atuando em outros clubes, alguns deles fora do país. Dificilmente devem retornar para compor o elenco em 2025. A comissão técnica tem observado as performances e entende que alguns desses atletas não conseguiram apresentar regularidade suficiente para disputar vaga no elenco principal. Entre eles está um meia que chegou cercado de expectativa, mas não conseguiu entregar o que se esperava. Ele brilhou em outra função em temporadas anteriores, mas acabou sendo deslocado para o lado do campo, perdendo parte da característica que fez dele um destaque. A decisão sobre seu futuro tende a ser tomada logo, e tudo indica que o Palmeiras não deve contar com ele no próximo ciclo. A situação no gol também vem gerando conversa, especialmente por causa da recuperação de um dos principais nomes da posição. O Palmeiras vem estudando uma transição para o setor, algo que faria parte de um processo natural de renovação. No entanto, a lesão do goleiro titular mudou momentaneamente os planos e abriu espaço para outro atleta assumir a posição. A grande dúvida agora é como o técnico vai lidar com a volta do goleiro lesionado. Será que ele retoma a titularidade assim que estiver à disposição? Será que a comissão técnica vai optar pela manutenção do atual titular, valorizando a sequência dele? São decisões delicadas que exigem calma e análise, porque envolvem nomes grandes, atletas experientes e um setor extremamente sensível dentro de qualquer equipe.
E enquanto a preparação para o jogo segue firme, um assunto inesperado acabou ganhando espaço nos bastidores e levantando aquela pulga atrás da orelha em muitos torcedores. A aproximação recente entre o pai do Gerson e uma torcedora do Palmeiras que vive na Rússia chamou a atenção de quem acompanha de perto movimentações fora de campo. A cena repercutiu, porque essa torcedora ficou conhecida por servir como uma espécie de ponte informal entre jogadores que atuam no futebol russo e o Palmeiras, sempre se envolvendo em situações em que algum atleta desperta interesse do clube. Ela costuma dividir momentos nas redes sociais, mostrando encontros, conversas e até entregas de camisas, o que alimenta a curiosidade dos torcedores que sempre imaginam alguma negociação surgindo. A visita do pai do Gerson a Kazan e o encontro com ela acabaram reacendendo especulações, principalmente porque semanas atrás surgiu a informação de que um dirigente do Palmeiras esteve na Rússia para entender melhor a situação do jogador. O nome de Gerson não se trata de nenhuma novidade nos corredores do clube, já que o meio-campista tem características que chamam a atenção há algum tempo. Ele é um volante com dinâmica, controle de bola, chegada ao ataque e experiência internacional, atributos que combinam com aquilo que o time vem buscando para o futuro. Mas, apesar do interesse, tudo sempre foi tratado como algo para outra temporada, algo a ser avaliado com calma. O fato do pai do jogador aparecer em uma reunião descontraída ali no meio da semana, com uma figura tão próxima às conversas entre clubes brasileiros e atletas que jogam na Rússia, levantou, claro, questionamentos sobre o significado disso. Os torcedores começam a especular se existe alguma conversa mais adiantada. Se foi um encontro casual, ou se pode existir uma aproximação planejada, até porque o pai do jogador tem peso e costuma participar das decisões mais importantes da carreira do filho. Quem acompanha futebol sabe que esses movimentos silenciosos, às vezes, dizem muito mais do que qualquer declaração formal. E quando essas coisas aparecem, o torcedor não deixa passar. Enquanto isso, o elenco do Palmeiras segue a rotina de ajustes finais para o confronto, e o ambiente interno mostra que o grupo ainda tenta reencontrar a melhor versão técnica e mental. O ritmo irregular das últimas rodadas levantou questionamentos sobre desgaste físico, emocional e até sobre a forma como a equipe tem reagido diante de dificuldades. Em várias partidas, o Palmeiras oscilou entre bons momentos e períodos de desatenção que acabaram custando pontos importantes. O torcedor percebe essa oscilação e espera a mesma intensidade de temporadas anteriores, aquela intensidade que virou marca registrada de um time que se acostumou a brigar nas primeiras posições de todas as competições. Há também a expectativa sobre como o Palmeiras vai se comportar com a mudança no esquema tático. A formação com 4 jogadores no sistema defensivo exige mais precisão nas coberturas, mais atenção na saída de bola e maior ligação entre os volantes e os jogadores de frente. A mudança também tende a oferecer mais liberdade para o lateral esquerdo, que volta ao time titular com condições de apoiar com mais frequência. Esse retorno gera esperança porque ele é um jogador que transforma o lado do campo, oferecendo profundidade, agressividade e inteligência tática, algo que fez muita falta nos últimos jogos. O torcedor sabe disso e aguarda uma atuação mais equilibrada justamente por causa desses ajustes. Os jogadores também têm consciência de que o momento é delicado. O elenco sabe que as últimas semanas foram marcadas por críticas, pressão e conversas internas para reorganizar o ambiente e retomar o foco. Não é apenas sobre esquema tático, mas sobre atitude. O Palmeiras precisa resgatar aquela postura que sempre o diferenciou, de um time que não se entrega.
que não baixa a cabeça e que reage rapidamente às situações adversas. Quando esse espírito aparece, o desempenho melhora e as vitórias surgem naturalmente. Quando falta intensidade, tudo fica mais complicado, e esse tem sido o principal ponto de cobrança da torcida, que está inquieta com a queda de rendimento justamente na parte mais quente da temporada. Outra questão que tem sido observada é o comportamento dos jogadores mais jovens. O Palmeiras é conhecido por revelar talentos e lançar promessas com coragem, mas nem sempre todos conseguem se firmar imediatamente no time principal. A saída do jovem lateral levantou esse debate, porque ele tinha potencial e chegou a assinar contrato profissional com multa alta, mas não conseguiu conquistar espaço. Isso reacende a discussão sobre como conduzir a carreira desses garotos, sobre o equilíbrio entre projetos individuais e necessidades do time. Ao mesmo tempo, mostra que o Palmeiras segue com uma base forte e que, mesmo quando algum atleta não dá o salto esperado, a estrutura mantém estabilidade. Do outro lado, jogadores emprestados seguem gerando dúvidas na torcida. O meio-campista, que um dia foi visto como promessa, mas não desempenhou como esperado, virou um enigma. Ele se destacou em função específica, mas acabou sendo deslocado para outra posição em diferentes clubes, e isso prejudicou sua evolução. Muitos torcedores ainda têm curiosidade sobre o porquê dessa mudança, já que o atleta parecia mais confortável no centro do campo, onde tinha liberdade para criar. A impressão é que ele nunca conseguiu repetir o nível de desempenho que despertou o interesse do Palmeiras antes de sua chegada. Agora, com o contrato ainda vigente, mas com pouca perspectiva de retorno, tudo indica que uma saída definitiva deve ser discutida em breve. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. A torcida ainda tenta respirar fundo após a avalanche de comentários que tomou conta das redes sociais nas últimas horas. Um burburinho que começou tímido, quase sussurrado em grupos de discussão, ganhou força, ritmo e agora ecoa pelos corredores do centro de treinamento alviverde. Roger Guedes teria assinado um contrato de 3 anos com o Palmeiras. A informação, tratada como reviravolta-bomba por quem garante ter proximidade com os bastidores, incendiou o imaginário dos torcedores. Ninguém assume oficialmente, ninguém confirma abertamente, mas a história circula com detalhes precisos demais para ser ignorada. Fala-se em reuniões discretas, telefonemas trocados em horários improváveis e uma aproximação silenciosa entre diretoria e staff do atacante. Há quem jure ter visto pessoas-chave entrando e saindo rapidamente do prédio administrativo, sempre evitando olhares curiosos e acelerando o passo como quem tenta esconder algo grande demais para caber em pastas ou contratos dobrados no bolso. O suposto acordo teria sido costurado em etapas, com conversas que passaram por ajustes financeiros, expectativas esportivas e até pedidos pessoais do jogador, que ainda desperta sentimentos intensos na torcida alviverde desde sua primeira passagem pelo clube. O retorno, caso realmente concretizado, seria daqueles capazes de movimentar o mercado, reacender rivalidades e elevar novamente o nome do Palmeiras ao centro das discussões nacionais. O clima é de mistério. Internamente, comenta-se que alguns funcionários teriam sido orientados a agir naturalmente, como se nada estivesse acontecendo. Nos arredores, torcedores tentam decifrar sinais, observam cada postagem nas redes sociais, cada gesto enigmático, cada sorriso que parece escapar de algum dirigente. Há vídeos circulando, supostas pistas,
e até teorias que beiram o conspiratório, mas que só alimentam ainda mais o suspense. Enquanto o clube mantém silêncio absoluto, a sensação geral é de expectativa crescente. Se o rumor se confirmar, o Palmeiras não apenas recuperaria um talento conhecido, como daria um golpe de mestre no mercado. Se não passar de especulação, já terá cumprido seu papel: agitar, envolver e provocar aquele frisson que apenas o futebol é capaz de criar. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!